O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, aqui no canal Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou com você em mais um estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 3. Hoje trazendo a aula de número 17, onde vamos estudar sobre o credor incompassivo. Mas antes disso, eu pergunto, você já se inscreveu no nosso canal? Se não, inscreva-se. Você vai receber a atualização de todos os nossos cursos. Confira, vale a pena. Meus amigos, então nós vamos hoje estudar a aula de número 17, o credor incompassivo, exatamente interpretando a parábola do credor incompassivo à luz da doutrina espírita. E, inicialmente, vamos trazer para você a passagem evangélica, depois vamos conversar sobre os ensinamentos trazidos por Jesus nessa passagem. Então, a parábola diz o seguinte: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe:
Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Essa parábola, meus queridos amigos, ela fala essencialmente do perdão e da compaixão. E, na verdade, antes de Jesus contar essa parábola, ele havia sido questionado por Pedro, naquela passagem tão conhecida, onde Pedro pergunta a quantas vezes deveria perdoar o seu irmão? 7 vezes? E Jesus então responde: não 7 vezes, mas 70 vezes 7, nos dando ali então a indicação de que o perdão ele deve ser sem limites, ele deve ser constante. E aí, então, depois, continuando os seus ensinamentos, ele nos conta a parábola do credor incompassivo ou do devedor infiel. E aqui nós vamos refletir sobre isso então. Nós percebemos que nós somos incapazes de perdoar do fundo do coração a menor falta que alguém cometer contra nós. Por outro lado, nós queremos que Deus nos perdoe e nos tolere. Mas não queremos perdoar nem tolerar nossos semelhantes. E essa passagem nos mostra, portanto, que Deus vai nos tratar exatamente como tivermos tratado os nossos irmãos, que é a lei de causa e efeito. E basta nós olharmos para o nosso dia a dia. Por alguma coisa que nos faça o outro, mesmo as coisas mais leves, nós já ficamos magoados, feridos. Muitas vezes podemos até não retrucar para a pessoa naquele momento, mas ficamos com aquilo na nossa mente, nos agoniando, muitas vezes num diálogo, numa discussão mental para com a pessoa. O que eu deveria ter dito, o que eu deveria ter feito, quando nós deveríamos, naquele momento, segundo a orientação de Jesus, é trabalharmos em nós o perdão e a compaixão, entendendo a condição do outro, a condição, quando eu digo aqui, é principalmente a condição espiritual do outro. Será que o outro se encontra no mesmo nível de conhecimento e de entendimento que eu me encontro? Quem está em melhor condição para perdoar, para não ofender? Não seria eu? Então, nós precisamos olhar com mais caridade e amor para tudo que nos envolve, para todas as nossas relações, para tudo aquilo que nos fazem e também para aquilo que eu faço ao outro, porque eu igualmente muitas vezes não estou a ferir, a magoar, a criticar, a julgar, a ferir de alguma forma o meu irmão, se não em ações, em palavras e mesmo em pensamentos. Então, essa parábola vem exatamente nos trazer essa reflexão muito profunda, porque ao mesmo tempo que queremos que o Pai, que é todo misericordioso, a tudo nos perdoe, nós não conseguimos agir da mesma forma para com o nosso irmão. A parábola faz referência a uma prática que existia na antiguidade. As pessoas que não podiam pagar as suas dívidas transformavam-se em escravos, podendo ser vendidos, eles e seus familiares. Os bens materiais que possuíam, como casa, terras, moedas, animais, etc., eram transferidos para o novo proprietário. Realizando uma análise mais apurada da história, verificamos que o perdão concedido por aquele senhor provinha de uma alma elevada, portadora de sentimentos nobres como misericórdia, tolerância, generosidade, capacidade para ouvir e para perceber as dificuldades do endividado.
Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito é a expressão mais completa da caridade. Resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, aqui nós precisamos, primeiramente, compreender por que Jesus trouxe a parábola e nos falou dessa condição, onde aquele que devia acaba se tornando escravo, é aprisionado e tudo passa para a sua propriedade. Isso não foi inventado por Jesus, isso era uma prática da época. Então, se eu não podia pagar uma dívida, eu acabava me tornando escravo daquele credor. E poderia ele vender a mim, aos meus familiares, aos meus bens, tudo lhe pertencia para que aquela dívida pudesse ser quitada. Então, por isso nós entendemos aí a postura do servo, que num primeiro momento ia ser preso e não foi pela misericórdia do Senhor, mas que para com o seu conservo ele não teve a mesma compaixão e por isso o aprisionou. E aqui, então, nós vamos com certeza compreender que é uma representação desse Senhor, é uma representação de Deus. Esse Senhor que perdoou uma quantia altíssima, e nós já vamos falar sobre ela em breve, ele representa nosso Pai, Deus, uma alma elevada, com sentimentos nobres de misericórdia, tolerância, generosidade, capacidade para ouvir, perceber as nossas dificuldades, as nossas limitações e perdoar. Deus é assim para conosco e ele nos perdoa a todo momento. Mas nós estamos aqui para aprender com ele, para que nós possamos também fazer o mesmo para com os nossos irmãos. É claro que nós ainda não estamos no mesmo nível do nosso Pai, mas nós estamos nos preparando para isso. E a esse nível de perfeição relativa nós chegaremos devagar. Nós precisamos dar um passo todos os dias, precisamos nos esforçar para nos aproximarmos desse objetivo, que é realmente essa misericórdia, esse perdão, essa fraternidade que une todas as pessoas. E se nós refletirmos sempre o que eu gostaria que fizessem para comigo? Se nós nos colocarmos no lugar do outro, é sempre mais fácil fazer a caridade. Fica mais claro, mais nítido aquilo que nós devemos ou não fazer. Com que dinheiro, com que direito, perdão, exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder? Mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? Para mim, tudo, para os outros, nada? Não teríamos esse direito. Podemos pedir, desde que nós também estejamos a ofertar. O mesmo devedor que teve a dívida perdoada, revela-se uma pessoa mesquinha e implacável. O companheiro devia-lhe uma bagatela, e para reaver aquela bagatela, não titubeou em usar de recursos violentos. E aqui, então, eu vou explicar para vocês um pouquinho. O primeiro, ele devia para o Senhor 10.000 talentos. Um talento, é uma unidade para medir grandes massas. Então, um talento equivalia mais ou menos a 60 quilos de ouro. 1 quilo de ouro, segundo os valores atuais, vale em torno de 54 mil dólares. Em real, seria algo em torno de 280 mil reais. 1 quilo de ouro nesse valor. Ele devia 10.000 talentos, ou seja, ele devia 600 mil quilos de ouro. Então, percebamos que ele devia uma fortuna para o Senhor. E ele lhe perdoou essa grande fortuna. Agora, ele, o seu conservo, devia 100 denários. O que representa 100 denários? Uma bagatela. Porque um denário era uma moeda de prata que era utilizada muito na época para representar um dia de trabalho. Então, se nós estamos aqui fazendo um comparativo, tá? Essa moeda nos dias de hoje equivaleria a um dia de trabalho em moeda brasileira, equivalia aí a algo em torno de 41 reais.
Então, se ele devia 100 denários, ele devia algo em torno de R$ 4.100. Um talento equivalia a 6.000 denários. E ele devia 10.000 talentos. E o outro lhe devia 100 denários. Então, nós temos condições de perceber aí a diferença de valor. Ele não conseguiu, no pouco, perdoar, mesmo tendo sido, no muito, perdoado. Então, é isso que está sendo colocado aqui. Nós, muitas vezes, somos assim, implacáveis, mesquinhos com tão pouco. E esquecemos de todos os nossos erros diários que nós cometemos para com as pessoas, e Deus está a todo momento nos perdoando e nos dando uma nova oportunidade. Há pessoas que estão sempre prontas para receber benefícios e defender os próprios interesses, mas não procedem, porém, da mesma forma para com o próximo. Quem perdoa, segundo a concepção espírita cristã, esquece a ofensa. Não conserva ressentimentos. Ajuda o ofensor, muita vez sem que este o saiba. Perdão formal é o que não tem feição evangélica. Guarda rancor, alegra-se com os insucessos do adversário, nega-lhe amparo moral e material. A criatura endividada recebeu a indulgência e o perdão, mas, malbaratando-os, adquiriu novas dívidas. O pagamento, que no início seria governado pela lei de amor, passou para a custódia e rigor da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito, simbolizada na expressão atormentadores. Então, meus queridos amigos, aquilo que nós dissemos, para nós queremos muito, mas para o próximo nem sempre estamos dispostos a fazer. Na verdade, ainda é muito desafiador para nós o perdão, porque o perdão ainda é algo que tem uma relação direta com o nosso orgulho. E como nós ainda temos muito orgulho e egoísmo, o perdão acaba sendo algo ainda muito desafiador, dificultoso para a humanidade. Só que nós precisamos nos esforçar. Por mais que num primeiro momento eu fique magoada, eu fique chateada, eu preciso trabalhar as minhas emoções. Eu posso trabalhá-las alimentando aquele rancor, fazendo com que aquilo cresça dentro do meu coração, ou eu posso trabalhar no sentido de perdoar. Não, eu não quero ter esse rancor no meu coração, eu não quero ter essa mágoa, eu não quero ficar aprisionada a esse sentimento, eu não quero ficar olhando para aquela pessoa com olhos que não são positivos, eu não quero criar uma inimizade com essa pessoa, eu não quero. Eu estou aqui para evoluir, eu quero evoluir. Eu não quero que nada me prenda, me aprisione na terra. E a falta do perdão faz isso conosco. Então, nós precisamos o quê? Trabalhar isso dentro de nós para que nós consigamos nos libertar dessa prisão, que a ausência do perdão é uma prisão. E percebamos que, quando aqui nós dissemos o pagamento que no início seria governado pela lei de amor, passou para a custódia e o rigor da lei de ação e reação. Ou seja, todos nós podemos aprender pelo amor. Quando o servo foi perdoado pelo Senhor, ele estava ali aprendendo pelo amor, com o perdão do Senhor, com a misericórdia divina. Se ele tivesse aprendido ali, pelo amor, ele não precisaria, depois dos atormentadores, das reencarnações expiatórias, da dor e do sofrimento. Ele não precisaria disso, porque ele poderia ter aprendido pelo amor. Mas ele, pelas suas próprias escolhas, ele optou por um caminho equivocado. Ele não soube passar, exemplificar o que ele recebeu. Então, ele, nesse momento, ele se submete à lei de causa e efeito, à responsabilidade pelas suas escolhas e pelos seus atos. E ele vai colher a dor, que é exatamente, então, na expressão da parábola, a palavra atormentadores. Há sempre um limite no pagamento das dívidas.
Uma vez pago esse montante, o devedor fica com direito à quitação. Semelhantemente, o pagamento dos 10.000 talentos pode determinar longos períodos de sofrimento, multas, muitas existências expiatórias. É dizer, quando nós devemos muito e escolhemos a lei de causa e efeito, escolhemos pagar pela dor e não pelo amor, nós vamos ter que pagar. Vai demorar mais ou menos tempo, mais ou menos reencarnações, a depender daquilo que eu devo. Mas eu irei um dia me quitar? Com certeza. Nós não ficaremos eternamente pagando os nossos erros. Nós vamos nos quitar num determinado momento. Nós vamos nos libertar. E quando nós nos quitarmos de tudo aquilo que nós devemos, o que vai acontecer conosco, meus queridos amigos? Nós vamos então realmente evoluirmos. Porque quando eu me quitar com tudo, significa que eu não estou mais infringindo as leis de Deus. E quando nós não mais infringimos as leis de Deus, é porque nós já a vivenciamos plenamente. Já chegamos à condição de espíritos superiores e espíritos perfeitos. Isso vai acontecer conosco? Vai. Claro que nos compete tentar pagar aquilo que devemos e estarmos vigilantes para não realizarmos novas dívidas. Isso nos cabe. Mas com certeza, um dia nós vamos nos libertar? Sim, com certeza. A primeira alternativa, relacionada ao pagamento de uma dívida, está sempre vinculada à misericórdia divina, pois é o resgate pelo amor, que é simbolizado na prática da caridade, como ensina o apóstolo Pedro. Mas, sobretudo, tem de ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. A segunda possibilidade só é estabelecida quando o amor é ignorado. Percebam que ele só foi submetido aos atormentadores quando ele ignorou a primeira possibilidade, que seria o pagamento da dívida pelo amor. Se ele assim tivesse agido, ele não teria que sofrer posteriormente. Assim, a dívida passa a ser administrada pela lei da causalidade, cujo pagamento ocorre não sem a manifesta misericórdia de Deus, que está sempre presente, mas vinculada aos ditames da justiça divina. Antes de Deus ser justiça, ele é misericórdia. Mas quando nós não aproveitamos, não aprendemos, não bem usufruímos desse ensinamento misericordioso, a justiça nos precisa ser aplicada. Então, fica evidente que os reajustes espirituais, quando governados pela lei de amor, são os preferidos, porque nos fazem sofrer menos, óbvio, ainda que sob o peso das renúncias. Então, ele precisaria, por exemplo, renunciar, perdoar a dívida do seu próximo? Precisaria. Ele teria ali uma perda financeira? Ele teria. Mas ele teria um ganho espiritual. É isso que nós precisamos analisar. Será que nós não estamos colocando nossa prioridade, nossos interesses apenas naquilo que é material e esquecendo a conquista dos valores e dos bens espirituais? É algo que nós precisamos pensar, analisar em nossas vidas, exatamente para que nós possamos, se for o caso, rever valores, mudar atitudes e aproveitar o tempo que nos resta fazendo algo positivo, crescendo e evoluindo. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Significa dizer que é claro que no decorrer da nossa convivência para com o próximo e com o próximo, nós vamos passar por situações delicadas, conflituosas, eventuais desentendimentos. É possível. É possível porque nós somos ainda muito falhos. Mas como agir? O que fazer?
lembremos de Jesus, pensemos em Jesus, analisemos as suas palavras, analisemos o seu exemplo, busquemos sermos misericordiosos, como Jesus é conosco a todo momento. Não significa que nós já estamos aptos para fazermos isso de forma espontânea e natural, a todo momento. Não, mas isso é um trabalho. O processo de reforma íntima não é lento, gradual, algo que nós vamos a todo dia um pouquinho trabalhando dentro de nós? Pois é a oportunidade. Só precisamos estar atentos a ela, a essas oportunidades, porque elas vão acontecer e elas vão se dar, e se nós prestarmos atenção, com muito mais frequência do que nós supomos e imaginamos. Mas vamos tentar, então, lembrar das palavras do Cristo, lembrar da parábola do credor incompassivo e usarmos de misericórdia, de compaixão, de perdão para com os nossos irmãos. Certamente, nossos corações ficarão mais leves e seremos muito mais felizes. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando a nossa aula de hoje, uma aula muito tocante, uma aula realmente que nos faz refletir. Difícil quem não se veja em algum momento, ou quem não tenha se visto em algum momento de sua vida na condição do credor incompassivo. Então, que possamos daqui para frente ser cada vez melhores. Muito obrigada, meus amores, meus queridos amigos, pela sua companhia. Deixo aqui as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site, o site da nossa Casa de Jesus, nosso e-mail de contato para dúvidas doutrinárias, nosso suporte @e-mail para outros assuntos que não as dúvidas doutrinárias e o nosso WhatsApp e Telegram. Meus amores, meus queridos amigos, minha gratidão a todos vocês. Se você gostou, curta a nossa aula, nós agradecemos muito. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo e vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.